Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 3519 7777. Cantina Giacomel. Solimã e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o Edifício Nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o Residencial Vale Verde, no bairro Zimmer. A Solimã Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Solimã e Albertoni Empreendimentos. Fone 54 2106 8088. Maxx Automotivos, distribuidor autorizado das baterias Pioneiro. Potência de arranque, durabilidade e resistência. Bateria que você encontra nos principais revendedores de Erechim e região. Seja um revendedor Pioneiro. Informações pelos fones 3321-3536 e 3712-1356. Agora em Erechim, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis, que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros, com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva Rei Verde. Rei Verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei Verde é o sabor da tradição. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Bela Piscina, seu lazer o ano todo. Piscinas, aquecimento solar, banheiras de hidro, assistência técnica, produtos e acessórios para piscinas. Na Rua Maranhão 82, fone 3522-6615, belapiscina.com.br. Pasque Pneus, rodas exclusivas que vão deixar seu carro com um toque especial. Acessórios que você só encontra na Pasque Pneus. Revendedor autorizado Macaulay. Pasque Pneus, Avenida Pedro Pinto de Souza 644, fone 2106-8519. Olá, seja bem-vindo ao Esporte Motor dessa semana. Esporte Motor já entrando aí em ritmo de final de temporada, as principais competições no Brasil já encerradas. Tivemos há pouco também o encerramento da Fórmula Truck, que a gente vai mostrar para vocês aqui também. Beto Monteiro conquistando o título, bicampeonato dele, o título da temporada 2013. No programa de hoje também vamos receber aqui o presidente da Associação dos Competidores de Rally do Brasil, a ACRA, uma entidade nova, fundada recentemente em 2013 e que agora, de forma oficial, está funcionando também com competidores aí de todo o país fazendo parte dessa entidade que veio para fazer com que o rally cresça, com que o rally evolua ainda mais. Programa de hoje também com apoio da Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição, agora com toda a linha de chás, qualidade Rei Verde que você encontra nos mercados e supermercados de toda a região. Saiba mais sobre a Erva Mate Rei Verde acessando o site www.reiverde.com.br. Uma novidade que a gente traz, o programa Esporte Motor começou a vincular seus programas em abril desse ano e em dezembro a gente lançou uma revista impressa, uma extensão do programa Esporte Motor, mas nós fomos buscar revitalizar um nome já conhecido no meio de comunicação, que é a revista News Racer. O pessoal também já pode acessar o site www.newsracer.com.br. Tenho certeza que muitos que estão nos assistindo já lembram do site News Racer, ficou por muitos anos no ar,
fazendo coberturas principalmente de rally em todo o Brasil. Eu gostaria de entregar aqui a primeira edição também ao presidente da ACRA, Juliano Sartori, que hoje participa aqui do nosso programa, e o vice-presidente, nosso parceiro aqui do programa também, o Robson Jacomel. Juliano, boa noite, seja bem-vindo ao programa, primeira vez aqui conosco no Esporte Motor. Pois é, Edson, boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite. É um prazer a gente poder participar desse programa, discutir um assunto tão bacana que é o rally, e nós que somos apaixonados por esse esporte fantástico, empolgante, desafiante, e falar um pouquinho sobre essa nossa associação que nasceu legalmente neste ano e que eu acho que tem muito trabalho aí pela frente. Tá certo. Robson, desafio novo, agora também, até mostrar aqui para o pessoal que pode estar em casa aí, a revista News Racer, um desafio que a gente está se propondo também, e é mais um veículo de comunicação que vem a divulgar também, não só o rally brasileiro, mas tantas outras modalidades do automobilismo nacional, né? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Juliano. Um prazer tê-lo aqui como nosso companheiro de rally e nosso presidente da nossa associação de esporte que tantos gostamos. E boa noite, nosso telespectador. A revista é um novo desafio que foi proposto por você, Edson, numa ideia que nós tínhamos. Na verdade, o programa era para sair primeiro a revista, depois o programa. Então, a gente, com muita vontade de fazer que o nosso esporte cresça, tanto a ACRA, quanto o programa, quanto a revista, eu felizmente tenho pouco tempo e estou envolvido em todos esses projetos. Na verdade, é porque eu gosto muito e não meço esforços para que o nosso esporte tanto cresça. Então a gente se dedica um pouquinho do nosso tempo do dia a dia para esses projetos em parceria com você, Edson, e o Juliano também, como presidente da ACRA. A gente tenta um pouquinho sempre dar o nosso suor e a nossa vontade para que o nosso esporte sempre cresça. Então é isso que eu penso, é esse o objetivo que eu tenho para ajudar o nosso esporte. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, trabalhando de formiguinha, o nosso esporte seria muito mais forte do que é hoje. E a ACRA veio para tentar fortalecer isso, para ser de forma humilde vir ajudar o nosso esporte, né? Então é isso que a gente procura, tanto a revista e o programa, né? Então esse que é o meu objetivo principal em participar desses projetos, né? A revista, até para o público entender, ela não é só de rally, ela é de várias categorias do automobilismo nacional, Stock Car, Fórmula Truck, mas claro, o nome News Racer remete muito a coberturas de provas de rally de velocidade. Você vai encontrar aí cobertura dos principais campeonatos, Campeonato Mundial, WRC, Campeonato Sul-Americano, Brasileiro, Gaúcho, Paulista, e vamos dar um destaque bastante grande também ao Rally Cross Country, uma categoria que tem também muitos competidores aí no Brasil. Primeira edição que já está vendo aí nas principais bancas da cidade também. Você pode encontrar já a primeira edição da revista News Racer e conferir também o trabalho pelo site www.newsracer.com.br. Vamos ao nosso assunto principal hoje aqui, é realmente a gente conversar sobre a ACRA, entender o que é essa associação, qual foi o seu objetivo. Eu gostaria até, Juliano, que tu resgatasse um pouco do início de todo esse trabalho. Eu sei que tem um trabalho grande aqui também do Robson, nesse sentido de trabalhar essa associação para que ela venha realmente a ajudar a crescer o Rally Velocidade brasileiro. Perfeito, Edson. Eu acho que é extremamente importante, mas eu só inicialmente gostaria de parabenizar a vocês esse desafio dessa revista que estou recebendo agora. Muito obrigado, um exemplar, e que chama a atenção. A gente tem vontade de folhear, porque é um material muito bacana. Os irmãos Sartori, aliás, apareceram muito no site www.newsracer do passado, né, que agora volta. É uma história bacana do passado e que a gente tem que perpetuar aí, quem sabe, para esse futuro. Mas parabéns pelo desafio. São poucas publicações que a gente tem nesse meio, a gente sabe das dificuldades, e contem com o nosso apoio, prestígio e de divulgação desse grande instrumento aí de informação. Obrigado. Bom, em relação à associação, à ACRA, esse é uma entidade fundada a partir de uma ideia
do Robson. Na verdade, não é a novidade no Brasil, estatutos de associação de competidores de rally. Surgiu em 2003 uma associação no estado de Santa Catarina que tinha objetivos muito parecidos com este da ACRA e que, por razões específicas da época, também não foi possível perpetuar e a sua função não foi completa. E partindo do Robson, no Rally de Erechim de 2012, especificamente no dia 17 de maio, houve um primeiro encontro com alguns competidores, alguns navegadores que estavam envolvidos naquele evento, e a partir de uma ideia do Robson, de criar uma associação especificamente de competidores com o objetivo de congregar, de zelar, de melhorar as condições do nosso rally. E isso realmente se efetivou, e eu fui convidado para presidir essa associação de uma forma, né, Robson, um pouco política, e para que a gente pudesse manter, dar um pontapé inicial, tornar essa associação, a partir daquela reunião de interesses os mais diversos possíveis, primeiro num estatuto legal, num estatuto jurídico, num instrumento que realmente pudesse fortalecer esta associação e congregar, integrar todos os competidores regionais, estaduais e nacionais. E essa, então, associação foi composta por mim na presidência, o Robson como vice-presidente, o Ilo dos Santos como secretário, primeiro secretário, o Marcelo Dalmuth, navegador do Ulisses Bertoldo, como segundo secretário, o Vanderlei Carminati como nosso tesoureiro e o José Barros Neto como segundo tesoureiro. Essa é a diretoria eleita. A partir do estatuto dessa associação, foram escolhidos representantes estaduais que, na verdade, exercem e exerceram agora durante o ano importantes funções com o objetivo de melhorar a regulamentação técnica do rally brasileiro, especificamente do rally brasileiro, e que no Rio Grande do Sul é Ulisses Bertoldo, em Santa Catarina é Luiz Tedesco, no Paraná é o Maurício Neves, nós temos em Minas Gerais o Eduardo Soneca, em São Paulo, Cazé Morales. Temos em São Paulo Cazé Morales. Esses, sem dúvidas, foram pessoas extremamente importantes que tiveram essa função junto com o CNR, junto com o CBA, e com o promotor do ano de 2013, tentar melhorar as condições do rally brasileiro. Mas só para vocês entender, eu vou de forma bem simples aqui ler os objetivos da associação, que eu acho que é um momento importante e o espaço que vocês estão nos dando para a gente divulgar essa entidade. Congregar pilotos e navegadores de rally velocidade envolvidos no rally nacional, contribuindo para a unidade da categoria. Zelar pelas condições de trabalho de seus associados e pela segurança das provas. Representar e defender interesses dos seus associados junto à Comissão Nacional de Rally, CBA, federações e clubes a elas associadas. Em conjunto com estes, participar da elaboração, do aperfeiçoamento do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade e outros estaduais, bem como orientar e motivar os concorrentes e seus associados a participarem do mesmo. Fomentar intercâmbio técnico e cultural com outras entidades de classes nacionais ou estrangeiras que congreguem competidores visando promover aperfeiçoamento profissional, técnico, cultural e social de seus associados. Promover e elevar o grau de profissionalismo, companheirismo, lealdade, solidariedade dos associados, realizando eventos, congressos, seminários, cursos e atividades técnicas relacionadas ao rally. Representar judicial e extrajudicialmente seus associados em defesa dos seus direitos e interesses. Então, de forma simples, a gente vê que a associação tem um cunho amplo, mas específico, que é fomentar, viabilizar
junto com as entidades promotoras, as entidades que promovem o rally e, eventualmente, um promotor, que o nosso esporte cresça, que o esporte se viabiliza, respeitando, acima de tudo, os interesses dos seus associados. A gente sabe que este foi um primeiro ano, a associação tem inúmeras questões internas ainda para se resolver. Nós precisamos organizar internamente a associação para viabilizar os seus associados, para manter melhores formas de comunicação. A associação não tem recursos, a associação, de forma humilde, está, como o Robson falou, está começando um trabalho e que tem que ser sólida, mas o primeiro passo é ter o reconhecimento de órgãos de imprensa, reconhecimento dos clubes, reconhecimento dos representantes de federações, das próprias federações, o reconhecimento da Comissão Nacional de Rally e o reconhecimento da CBA, que ela é uma associação legal, legítima e que ela tem um único objetivo, que é melhorar as condições do rally no nosso país. E essa associação, Robson, me permite, ela veio num momento em que o rally brasileiro, o rally de velocidade nacional, não vinha num bom momento, né? Ele vinha capengueando, como se diz, né, na gíria, e agora vem essa associação justamente para resgatar aqueles bons momentos que o rally historicamente já teve no Brasil. A gente, como o Juliano falou, foi numa iniciativa minha também de tentar ajudar na medida do possível, que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelo rally, não ser somente competidor. Foi em 2011, se não me engano, numa ideia também do Alexandre Figueiredo, que comprou 2 carros, enfim, queria ajudar também a fazer alguma coisa. Foi feita uma reunião na própria sede do IAEC, com alguns competidores, que eu aqui em Erechim, quando eu vi que ele começou a se mobilizar, eu tentei ajudá-lo para convidar as pessoas para participarem da reunião, junto com o Milano, na época, que era o representante da FGA como o Rally Velocidade, que é o nosso esporte que a gente pratica. E nessa reunião eu tive a ideia de a gente fazer um grupo daqui a pouco, para a gente ter como hoje, tendo a ACRA, são várias pessoas que são partes integrantes da diretoria, que cada um tem sua ideia e sua mentalidade mesmo com a associação. Então, naquele momento eu senti a necessidade que um tinha uma ideia, um tinha outra, e nós deveríamos ter uma entidade com CNPJ, com representatividade para a CBA, a federação. E aí eu comecei uma caminhada em muitos ralis sozinho mesmo, pegando o microfone nas confraternizações do Rally Gaúcho, na verdade, e surgiu essa ideia. A gente fez os convites de forma empírica, como se pode dizer, convidando o pessoal, quem quiser participar, estamos precisando de ajuda para formar, enfim. E como o Juliano falou, foi um convite que partiu do Rally em 2012 para a gente poder se reunir. Foi convidado todos de forma que deu para convidar por e-mail, e-groups, enfim. E a associação foi formada mediante aqueles competidores, e os clubes também estavam convidados a participar do grupo, todos, enfim. E a associação saiu daqueles competidores que, de forma empírica, repetindo, convidados para fazer parte da associação. E ela surgiu, o Juliano teve os seus compromissos particulares, que disse, Robson, vai ser difícil para mim presidir, enfim, mas num consenso de todos que estavam naquela reunião, eu acho que uma pessoa com discernimento, com tranquilidade, com respeito no meio do esporte, foi a pessoa que nós achamos melhor. Ele prontamente aceitou ser nosso presidente, e a gente sabe todas as dificuldades que nós temos de marcar reuniões, de se encontrar para que a coisa flua. Foi tão difícil conseguir as assinaturas, foi meses para tentar fazer a assinatura do estatuto. Hoje ela é legal. A gente tem bastante dificuldades eu particularmente achei que seria mais fácil nós fazer reuniões nos próprios ralis, mas todos os competidores com seus compromissos de equipe, enfim, difícil de reunir. E alguns competidores dos estados prontamente se dispuseram para conseguir um promotor para o campeonato. Voltando na sua pergunta, e foi conseguido isso no ano passado, para começar esse ano de 2013, foi conseguido um promotor
para desenvolver o Campeonato Brasileiro. O ano passado, muitas etapas foram canceladas, porque é difícil organizar uma prova de rally. A gente tem que, também como competidor, enaltecer as pessoas dos clubes que fazem o rally acontecer. E nós, mediante a nossa associação, hoje a gente tem uma representatividade através dos seus representantes dos estados e através de uma diretoria. E nós estamos num processo de se reunir até para 2014. A nossa ideia era agora ser o CNPJ. Nós temos que fazer a nova eleição do novo presidente, nova diretoria. E para o ano 2014 a nossa ideia é fazer os convites oficiais para os clubes, para a CNR, para a CBA, enfim, e para todos os competidores que queiram participar, todos que queiram, até pessoas de parte da associação. Tanto a gente tem no estatuto que a princípio vai ser só competidores, enfim, mas quem quiser fazer parte da ACRA está sempre convidado para fazer parte do nosso grupo. Lógico, vai ter uma anuidade para a gente poder fazer, para aquela que tenha recursos, enfim, hoje nós não temos secretária, não temos telefone, não temos nada, e esse é o objetivo da ACRA. Então, acredito que para 2014 ela vai ser mais forte ainda, e para a gente poder reunir as pessoas para fazerem parte do grupo. Foi um trabalho difícil, árduo, mas ele saiu do papel. Tá certo. A gente vai para o intervalo, volta na sequência para falar um pouco mais sobre a associação, essa entidade que vem para buscar aí uma evolução do rally de velocidade brasileiro. A Cercena possui mais de 45 anos, evoluindo com as novas tendências, aprimorando-se com novas tecnologias, crescendo com seus clientes. Soluções eficazes em ferro fundido. Uma empresa certificada ISO 9000. Bela Piscina, seu lazer o ano todo. Piscinas, aquecimento solar, banheiras de hidro, assistência técnica, produtos e acessórios para piscinas. Na Rua Maranhão 82, fone 3522-6615, belapiscina.com.br. Você que pensou em comprar, vender, trocar de carro, vá ao lugar certo. FAO Multimarcas, Rua Pernambuco, esquina com a 15 de novembro, fone 3522-8825. FAO Multimarcas, o seu melhor negócio está aqui. Pneubras AutoSom, toda linha de som automotivo, alarmes, pneus multimarcas e rodas esportivas, balanceamento, geometria e agora com serviço de suspensão, troca de óleo e freio. Pneubras, na Germano Hoffmann 199, fone 3522-3121. Agora em Erechim, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis, que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros, com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 359 7777. Cantina Giacomel. Solimã e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o edifício nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o residencial Vale Verde no bairro Zimmer. A Solimã Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Solimã e Albertoni Empreendimentos. Fone 54 2106 8088. Voltamos com o Esporte Motor dessa semana. Hoje a gente está aqui recebendo o presidente da Associação dos Competidores de Rally do Brasil, Juliano Sartori, também competidor. Gostaria até de saber de ti, Juliano, tu fizeste, você e o Rafael, as 2 primeiras provas da temporada, em Canela e em Erechim, e depois pararam. Como é que está a equipe Beach Shop Rally? Como é que estão os projetos para
para voltar a competir? Eu sei que vocês gostam muito do rally. Foram os competidores, e é importante lembrar aqui também que o Juliano e o Rafael foram uma das poucas duplas a apostar no rally de forma ininterrupta desde 1999. Uma das poucas duplas que tem competido regularmente todos os anos no campeonato. Até te parabenizar por isso, porque às vezes muita gente diz, tem que ter um campeonato forte, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas os próprios competidores nem sempre prestigiam os seus campeonatos. E a gente via na equipe Beach Shopper Rally essa vontade, esse trabalho que acaba também por ser algo que vá de encontro ao que a ACRA precisa. Então, eu gostaria de saber também de ti como é que estão os preparativos para os próximos anos. Eu acho que esse tocaste num ponto importante. Nós vivemos vários momentos no Rally brasileiro, desde 99, o auge do Rally, em que haviam equipes oficiais, uma estrutura forte, equipes de fábrica, Mitsubishi, equipe Subaru, equipe oficial Fiat, equipe oficial Volkswagen. Era um cenário de muito glamour e que, infelizmente, por problemas, interesses relacionados às entidades promotoras do Rally e por problemas também de manter os patrocinadores, manter essas equipes grandes, a indústria investindo nesse esporte, o Rally perdeu espaço e a gente se manteve competindo em todos esses anos e é o que a gente pretende. Esse ano, infelizmente, por motivos profissionais, eu tive que me afastar um pouquinho das competições no segundo semestre, deixei a desejar também na condução da ACRA, a gente reconhece, mas conseguimos oficializar agora em junho, entre junho e agosto, o nosso estatuto e pretendemos, Robson, agora de forma consistente agregar os associados, melhorar os canais de comunicação entre eles, a vontade de todos de participar, que se envolvem no Rally e a gente quer permitir isso, que as pessoas não se angustiem. Nós estamos com uma organização interna que está um pouquinho atrasada, mas a gente pretende resolver essa situação para que todos possam participar, ter voz, dar sua opinião e que ela sempre vai ser respeitada pela associação, evidentemente dentro de um processo que a diretoria, obviamente, tem que respeitar em relação aos seus estatutos. Voltando ao assunto, a equipe pretende voltar sim. Nós pretendemos fazer algumas provas agora em 2014. Acho que é fundamental que os competidores participem dos eventos. Nós não vamos conseguir que os clubes estejam motivados, que as federações estejam motivados, que a Comissão Nacional de Rally esteja motivado e que um promotor assume o Rally, se os competidores não se comprometerem em participar dos eventos, em dar sua contribuição. E essa é uma das atribuições da ACRA, motivar os competidores, Robson, que participem. Mas é evidente que nós precisamos ter uma contrapartida. Nós precisamos de questões técnicas, de segurança, de organização, de logística, de datas adequadas para que a gente possa, porque os competidores investem, o custo hoje para se praticar o Rally tem sido muito alto, mesmo aqueles competidores que só querem participar para se divertir do evento, para fraternizar com os amigos, com a família, mesmo assim é um esporte que tem custo. Normalmente ele precisa de apoio, ele precisa de patrocínio e para que a gente possa captar patrocinadores, captar que as empresas, que a indústria automobilística, que grandes patrocinadores possam voltar a investir no Rally, nós precisamos de um campeonato organizado, forte, com mídia, né? Precisamos que os interesses dos competidores e navegadores sejam respeitados. Evidente que a gente entende todas as dificuldades dos clubes e associações ou federações que promovem o Rally. E essa é a intenção da ACRA, ser um instrumento, um elo de ligação entre pilotos e os promotores. A gente sabe da dificuldade, mas acima de tudo nós precisamos entender que
a vontade de pilotos, navegadores, competidores, equipes também deve prevalecer na formatação dos campeonatos nacionais, campeonatos regionais, enfim. Pois é, eu até ia pedir isso para vocês dois, que são presidente e vice, enfim, integrantes da associação. A ACRA, ela não é exclusivamente de caráter nacional, ela pode auxiliar também os regionais. A gente tem hoje, infelizmente, apenas 2 campeonatos regionais fortes no Brasil, que é um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo. Minas Gerais já foi um grande polo do Rally Velocidade brasileiro, mas infelizmente caiu também nos últimos anos, e a ACRA vem nesse sentido também, né? A ideia da ACRA, a princípio, ela era para ser, vamos supor, gaúcha, na verdade. Que foi nossa, estadual, na verdade. Mas nesse meio tempo das nossas conversas, enfim, a gente sentiu a necessidade de ser uma entidade nacional. E para ela se tornar nacional, a gente teve que pegar competidores de vários estados e colocar os seus representantes de estados para a gente tentar viabilizar isso. Como o Johnny falou, é um caminho difícil, é um caminho árduo, cada competidor tem a sua ideia, cada clube tem a sua ideia, então para a gente tentar uniformizar isso em ideias comuns é muito difícil. O Brasil é um país muito grande, é um país continental, para a gente conseguir reunir, vamos supor, o pessoal de Minas Gerais, São Paulo e todos os representantes de estados é muito difícil a gente conseguir se reunir. E nós se reunir por e-mail e conversas por e-mail e por telefone não é a mesma coisa a gente sentar numa mesa e debater as suas dificuldades. Hoje o Campeonato Brasileiro está aí, através de um promotor, temos várias dificuldades para encaixar a ideia do promotor com os seus clubes e dificuldades. Isso é uma questão que a gente vai ter que tentar devagarinho com a associação e pilotos para tentar resolver isso. E esses representantes de estados estão fazendo sua parte, estão trabalhando mediante suas federações e seus clubes para tentar fazer com que o esporte seja mais forte, mais sólido, e mediante de patrocínio, recursos, regulamento. Mas isso é muito difícil. Eu particularmente achei que seria uma empreitada um pouquinho mais fácil. A gente tem bastante dificuldades, até para a gente formatar o estatuto foi muito difícil a gente conseguir se reunir todas as assinaturas. Mas foi um desafio que nós assumimos e hoje temos que honrá-lo até o final dele, e esperamos que a gente consiga fazer a nossa parte, né, Juliano, que é a nossa boa vontade de fazer essa associação, e esperamos que todos os clubes, federação e confederação brasileira entendam a realidade da situação e que a gente consiga fazer um campeonato cada vez mais forte, que tomara que volte um campeonato mineiro, que volte o Campeonato Paulista ser muito forte e que o nosso Campeonato Gaúcho continue sendo cada vez mais forte. E nós não vamos fazer esforços, pelo menos como ACRA, como integrante da ACRA e como competidor, na medida do possível a gente sempre está fazendo e buscando que o nosso esporte cada vez cresça mais. Esse sempre foi o meu pensamento e é a pouca contribuição que eu posso dar, essa sempre foi a minha ideia e vai ser sempre a minha convicção de fazer as coisas devagarinho, com o pouco que eu consigo, que se torne realidade. A gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouco de polêmicas envolvendo aí o Campeonato Brasileiro, o Rally de Erechim. Infelizmente a gente não pode fugir desse assunto também. Mas antes você confere aí a reportagem sobre a última etapa da Fórmula Truck, que definiu Beto Monteiro como campeão, bicampeão, aliás, da categoria. Essa prova que foi realizada aí no Autódromo de Brasília, fechando a temporada 2013 da Fórmula Truck. Na sequência, o intervalo e a gente volta daqui um pouquinho para falar mais sobre Rally de Velocidade. Farol vermelho, quando as luzes se apagarem, aí sim vamos para a largada. André Marques ali saiu um pouquinho antes e aí está a largada. Começa a última etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Olha o Pacheco por dentro, aquele caminhão número 80. Vai tentando se manter à frente, Paulo Salustiano por caça. Essa é a disputa na frente, ó. Paulo Salustiano e Leandro Totti. Leandro Totti consegue um ponto por enquanto, né? Opa! Paulo Salustiano tem problemas. Já vai encostando o Paulo Salustiano, é a sexta quebra dele. Fato que também é um fato, ó. O Jensen Bueno lá em cima na grama, aqui o Mascarello. Tem óleo, com certeza tem óleo. Aqui a gente também. Passando. Ali quem passou, hein? Foi o Castropil, né? Castropil e aqui o Pedro Mufato. Já Mascarello. É o Mascarello aí, ó, batida. Pessoal ali de imprensa, ó, tá numa posição tirando as fotos, mas deve ter óleo aí.
Valmir Benavides, muito pressionado ali atrás, Roberval Andrade. Regis Boécio vai tentando por fora, Roberval Andrade tem a preferência. Esse caminhão... Agora tem que entrar na box, passar na velocidade máxima de 50 km. O Beto Monteiro vai perder posições. Atropelando, vai a caça do Roberval Andrade, já coloca por dentro o Felipe Giafone, já deixa para trás o Roberval Andrade. Felipe Giafone vai ocupando a terceira colocação. Temos em pelo Luiz Lopes, ele vai ser o 12º colocado, tá lado a lado, ainda não conseguiu a ultrapassagem, vai conseguir agora, a preferência dele, a preferência do Beto Monteiro, vem na freada e vai a caça agora da Débora Rodrigues. A Débora... Para você, a Débora Rodrigues nos boxes, a gente vê o Catucci ali atrás, vai lutando, o Catucci vai tendo dificuldades agora com o Adalberto Jardim. A gente falou na última corrida com relação ao julgamento, o Andrade só uma advertência e o Felipe vai ficando. O Felipe vai ficando, Felipe Giafone vai ficando, vai parando o Felipe Giafone, agora fica um duelo pelo título. Um duelo pelo título entre o Leandro... A ultrapassagem do Beto Monteiro, e o Beto precisou, agora foi pra cima, botou lado a lado, ó, e conseguiu, finalmente conseguiu. O Beto Monteiro consegue a posição do Adalberto Jardim. Agora tem que apertar, porque agora ele foi para a 8ª posição e o Totti em primeiro, só o 5º lugar interessa para ele. Tem atrás do Cirino, vem por fora de novo, ó. Vem por fora de novo, mais uma vez a preferência do Leandro Totti. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Agora consegue o Sgué! Uma linda ultrapassagem do Sgué em cima do Leandro Totti, Eduardo. Aqui na pista, Theo. Aí por isso, ó. Olha o que acontece aí com o Geraldo Piquet, ó. E aí a gente vê que a caixa de brita funcionou e funcionou muito bem, né? Que ia ser uma pancada forte, a caixa de brita funcionando muito bem. Esse Pace Truck é, neste momento... da Fórmula Truck. A Fórmula Truck tem um novo campeão brasileiro. O pernambucano Beto Monteiro conquistou o título da temporada 2013 numa emocionante corrida disputada no início de dezembro por 25 pilotos no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Foi uma corrida festiva para a escuderia Iveco, que viu ainda Valmir Benavides levar a quadriculada da vitória do GP Petrobras na primeira posição. Beto Monteiro fez uma corrida toda de recuperação desde o início. O piloto largou no fim do grid e ainda precisou passar pelos boxes por excesso de velocidade no ponto do circuito, onde o radar limita a velocidade dos caminhões a 160 km por hora. Com o título, o piloto da escuderia Iveco repete o feito de Leandro Totti ao levar não só o título sul-americano da Fórmula Truck, como também o brasileiro. O piloto da RM Competições ficou desta vez com o vice. Regis Boécio terminou o ano em terceiro lugar e Felipe Giafone foi o 4º colocado. Sob sol forte e com o público lotando as dependências do circuito, a largada foi autorizada com Paulo Salustiano pole position, mantendo a liderança. O caminhão de Salustiano não resistiu e o piloto deixou a disputa na terceira volta. Ainda no início, um incidente envolvendo 4 pilotos levou à entrada do Pace Truck. Na relargada, após a neutralização, Totti se impôs enquanto Sgué pressionava na busca pela liderança, com Roberval Andrade em terceiro e Regis Boécio em 4º. O Pace Truck voltou a liderar o pelotão quando Geraldo Piquet saiu da pista em um ponto perigoso, e essa neutralização, além de juntar os caminhões, favoreceu Beto Monteiro, que já não estava tão distante de Leandro Totti e tinha a matemática a seu favor. Mas não foi necessário galgar mais posições. Na penúltima volta, o caminhão do campeão da Fórmula Truck em 2012 também ficou para trás. A escuderia Iveco comemorou antes mesmo da quadriculada conquistada por Beto Monteiro, que ainda tirou o pé na última volta para permitir a Djalma Fogaça terminar entre os 3 primeiros colocados. A temporada 2014 da Fórmula Truck começa no próximo dia 16 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru, no Pernambuco. A Cercena possui mais de 45 anos, evoluindo com as novas tendências, aprimorando-se com novas tecnologias, crescendo com seus clientes. Soluções eficazes em ferro fundido. Uma empresa certificada ISO 9000.
Você que pensou em comprar, vender, trocar de carro, vá ao lugar certo. FAO Multimarcas. Rua Pernambuco, esquina com a 15 de novembro, fone 3522-8825. FAO Multimarcas, o seu melhor negócio está aqui. Pasque Pneus. Rodas exclusivas que vão deixar seu carro com um toque especial. Acessórios que você só encontra na Pasque Pneus. Revendedor autorizado Macaulay. Pasque Pneus. Avenida Pedro Pinto de Souza 644. Fone 2106-8519. Agora em Erechim, Gracioli Kids. Uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros, com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial com o seu filho. Solimã e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o Edifício Nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o residencial Vale Verde no bairro Zimmer. A Solimã Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Solimã e Albertoni Empreendimentos. Fone 54-21. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54-359-7777. Cantina Giacomel. Maxx Automotivos, distribuidor autorizado das baterias Pioneiro. Potência de arranque, durabilidade e resistência. Bateria que você encontra nos principais revendedores de Erechim e região. Seja um revendedor pioneiro. Informações pelos fones 3321-3536 e 3712-1356. Caspet Food, alimento prêmio para cães e gatos, com ingredientes selecionados, ômega 3 e 6, extrato de yuca e prebióticos, proporcionando uma nutrição balanceada e excelente digestibilidade. Caspet, gostoso é fazer bem. Voltamos para o terceiro e último bloco do Esporte Motor dessa semana. Hoje falando um pouco aí sobre rally de velocidade, sobre a criação de uma associação, de uma entidade que vem para beneficiar certamente o esporte em todo o Brasil e nos seus vários estados. Um tema polêmico, eu sei, mas que a gente não pode deixar de comentar também. A ACRA conseguiu um promotor para o campeonato e esse promotor, obviamente, tinha um trabalho para ser feito, tem a intenção de fazer esse trabalho, mas esse ano a gente notou um problema gerado pela retirada do principal rally brasileiro hoje, o Rally Internacional de Erechim, do calendário nacional de 2014. Eu gostaria de saber de ti, Juliano, assim, claro que eu ainda acredito que vai haver um entendimento, Erechim vai voltar a fazer uma etapa do Campeonato Brasileiro, não pode ser diferente, porque hoje, quando se fala em rally velocidade no Brasil, muito se tem a imagem do Rally Internacional de Erechim, pelo público, pela organização, por uma série de fatores. Como é que vocês vêm trabalhando essa questão, como é que a própria ACRA vem debatendo essa questão para que haja esse entendimento entre promotor, CBA, Federação, Erechim Autosport Clube, que é a entidade que promove o Rally de Erechim, e que essa prova tão importante e a pedido até mesmo de tantos competidores que volte para o calendário? Bom, Edson, esse é um assunto bem recente, né? Um assunto muito de bastidor, um assunto dos últimos 15 dias, eu diria, e que agora, nessa última semana, é que muitas pessoas ficaram a par de toda essa situação. A ACRA oficialmente não se reuniu para ter uma posição oficial e eu respeito, primeiro, um posicionamento de todos da diretoria para que a gente possa oficialmente dar nossa posição. Mas a ACRA tem a intenção de manter o entendimento
de que harmonizar e que seja possível ser viabilizado a manutenção do promotor, bem como a manutenção evidente do Rally de Erechim. 2 objetivos principais da ACRA foi quando ela iniciou, que eram de nós termos um promotor para o Rally Nacional e ter rallies no modelo, no formato de sucesso do Rally de Erechim. Como nós íamos viabilizar isso? É um desafio, é uma dificuldade. O primeiro desafio é encontrar um promotor, alguém que realmente enxergasse o Rally como um produto de forma profissional, mantendo a regulamentação técnica a pedido de competidores e equipes. Então, ele respeitasse o regulamento técnico confeccionado pelos competidores e que a ACRA assumiu. Um grupo da ACRA foi destinado a fazer a regulamentação técnica e que esse promotor, junto com os órgãos responsáveis, né, clubes, federações, CNR e CBA, organizassem o evento de forma que pudesse ter êxito. Recentemente, então agora, é algo extraoficial, acho que isso não é oficial, né? Nós fomos informados de problema, de conflito em relação ao promotor do evento, né? E o Rally de Erechim. Então, Edson, isto é bem recente. A ACRA está à disposição tanto do promotor quanto das pessoas responsáveis pelo evento do Rally de Erechim, para que a gente possa entender de forma oficial o que está acontecendo, o que aconteceu, quais são os interesses, quais são os problemas e como podemos resolver essa situação, solucionar. Robson, eu acho que isso é um ponto chave nessa questão. E o que eu vejo, uma visão minha também, que a associação se tornou nacional, na verdade, né? Então, o nosso objetivo foi, o Campeonato Gaúcho está muito bem, uma prova enxuta, sempre foi, isso vem há anos trabalhado, e quando a gente surgiu a necessidade de a gente fazer a ACRA, para o Campeonato Brasileiro, como falei anteriormente, estava em declínio, tinha várias etapas do ano passado que não estavam acontecendo, então a ACRA teve como objetivo também fortalecer o Campeonato Brasileiro de Rally. Isso é fato. Agora, nós como competidores, a melhor prova do Brasil hoje, e foi eleita o ano passado a melhor do Sul-Americana, enfim, é a prova de Erechim. Uma prova agradável de se andar, bem organizada, o público é um show à parte. A gente que andou em várias partes do Brasil não tem esse clima e esse público. Só que nós temos que entender uma coisa, que o Rally, infelizmente, não é só o Rally de Erechim. A gente tem outras etapas, a gente tem a etapa de Severiano, a gente tem a etapa de Estação, de Santa Maria, a etapa de Cascavel, do Brasileiro, enfim, a etapa de Atibaia. E então o que acontece? Eu como competidor, a gente também tem que valorizar a prova de Erechim, mas também a gente não pode deixar de pensar que nós temos outras etapas do calendário. Então essa ideia do promotor era que a ideia se tornasse todas as etapas. Então está havendo esse conflito com a etapa de Erechim, questão de que nós não sabemos oficialmente quais são os atritos, enfim, que está acontecendo. A ACRA está disposta a avaliar isso, mas a gente também tem que ver que nós temos outras praças para correr e disputar as etapas. Então, Erechim é a melhor etapa sem dúvida. Só que nós temos que pensar num todo também, né? Mas me parece, Robson, que é estranho você fazer um campeonato brasileiro de rally. É como a Fórmula Indy não correr em Indianápolis. Sem dúvida. Seria mais ou menos isso. Então, isso já vem de anos. A etapa de Erechim é a melhor etapa do brasileiro e sul-americana, enfim. Mas eu tenho plena certeza que essas arestas que estão acontecendo serão resolvidas e serão sanadas. Eu não tenho a gente vai tentar, eu particularmente, estou falando com o Juliano aqui, como competidor e esquecendo daqui a pouco a parte da ACRA, enfim, mas eu acho que cada competidor tem que tentar fazer sua parte para tentar solucionar esse percalço, porque
como falando, eu sempre disse, todo mundo tem um pensamento, todos os competidores têm um pensamento, eu penso de um jeito, o Juliano pensa de outro jeito, e nós como associação temos que tentar ser o mais político possível e ter o discernimento e ser humilde de pegar e tentar resolver esse impasse, porque... Até porque, Robson, até te cortando aqui, mas enfim, a gente teve um campeonato em 2013 muito bem organizado. Uma boa etapa em Ouro Branco, Minas Gerais, uma boa etapa em Cascavel, que voltou a fazer provas desde 2005 que não fazia, voltou a fazer um grande rally Cascavel, teve apoio inclusive até do Erechim Auto Esporte Clube. Nós tivemos uma prova em Canela, que foi a segunda prova do calendário gaúcho, também recebendo o Campeonato Brasileiro, e uma prova em Atibaia, São Paulo, que fechou a temporada. Havia um pedido, talvez, pelo que a gente entendia nos bastidores, do retorno de Santa Catarina, né, que não teve prova esse ano. Existem alguns bons ralis lá, Pomerode, Tijucas, Joinville, alguns bons ralis que já fizeram parte do calendário em anos anteriores e que talvez poderiam voltar. Me parece que o campeonato estaria meio que formatado, não havia uma necessidade tão grande assim de modificações de locais, por isso ou não é isso? Eu acredito que houve algum equívoco, algum engano de informações, alguma coisa está acontecendo. Como o Jânio falou, nada oficial, é tudo extraoficial, e estamos tentando viabilizar mediante ACRA, mediante como competidor. Nós estamos se mobilizando entre outros competidores também, que ainda não fazem parte da ACRA, mediante Tempo e Associação, que já estão dispostos a vir fazer parte do nosso grupo. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito que vai ser resolvido. Isso tem muita parte também, acredito que parte de política, patrocínio. Então essa que é a nossa ideia como competidor e como ACRA, né? A parte técnica já não está pronta, né? O campeonato está pronto para o ano que vem, né? Em princípio... categorias, enfim, isso está tudo definido. Em princípio, né? A parte técnica está pronta. Ela realmente, os representantes dos estados, delegados legitimados pela ACRA, participaram durante o ano de várias reuniões para formatar de forma mais adequada, mais equilibrada, com vistas à mídia, com vistas à publicidade, uma formatação interessante para vender o rally, para que se pudesse ser interessante que o promotor conseguisse captar patrocínios e vender essa imagem do rally. As razões pelas quais houve essa divulgação, que Erechim não fazia parte do Rally brasileiro para 2014, Edson, não estão esclarecidas, né? E logo que sai essa informação, acaba tendo um desgaste muito grande nos bastidores, tornando discussões pessoais, discussões que levam acima de tudo interesses pessoais, vaidades e não o do coletivo, e que deixou a gente preocupado, tristes, frustrados com os últimos acontecimentos aí da última semana. Reitero aqui as palavras do Robson, que a ideia da associação é poder entender o que está acontecendo, harmonizar, e que fazer prevalecer os interesses dos competidores, né, da qual a gente é responsável por levar adiante, evidente, respeitando também os interesses dos clubes, das federações e do promotor. Obviamente, é essa harmonia que a gente precisa viabilizar. Buscar, né? Bom, a gente quer agradecer aqui, Juliano, a tua presença no programa. A gente poderia ficar aí horas e horas falando sobre rally, porque é um assunto que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Mas a gente vai ter outras oportunidades, certamente, até como competidor, não apenas como presidente da ACRA, até porque a ACRA está para mudar de direção aí também. Agradecer ao Robson, mais uma vez aí pela parceria, por estar presente aí no programa. E não temos dúvida, Erechim vai estar no calendário. Com certeza. E é a torcida de todo mundo, tenho certeza, força para que aconteça isso, nesse sentido.
Esporte Motor de hoje fica por aqui. Esporte Motor que tem o apoio da Erva Mate Rei Verde, sabor da tradição, agora com toda a linha de chás, qualidade Rei Verde que você encontra nos mercados e supermercados de toda a região. Saiba mais sobre a Erva Mate Rei Verde acessando o site www.reiverde.com.br. Na próxima semana tem mais Esporte Motor, mais automobilismo para você. Pneubras Auto Som, toda linha de som automotivo, alarmes, pneus multimarcas e rodas esportivas, balanceamento, geometria e agora com serviço de suspensão, troca de óleo e freio. Pneubras, na Germano Hoffmann 199, fone 3522-3121. Agora em Erechim, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros, com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho. Solimã e Albertoni Empreendimentos, experiência de 25 anos. Apresentamos o Edifício Nascente, localizado na Rua Silveira Martins, centro de Erechim. Requinte, conforto, coberturas duplex. Todos apartamentos com 2 vagas de garagem. Conheça também o Residencial Vale Verde, no bairro Zimmer. A Solimã Empreendimentos Imobiliários é consciente de sua responsabilidade socioambiental. Mais informações na Solimã e Albertoni Empreendimentos. Fone 54-2106-8088. Caspet Food, alimento prêmio para cães e gatos, com ingredientes selecionados, ômega 3 e 6, extrato de yuca e prebióticos, proporcionando uma nutrição balanceada e excelente digestibilidade. Caspet, gostoso é fazer bem. Cantina Giacomel. Ao meio-dia, buffet em quilo, grelhados e salmão. Preços especiais para mensalistas. À noite, rodízio de massas e pizzas com panquecas saborosas. Temos à la carte com filé e peixes de segunda a sábado. Preço especial no rodízio de massas e pizzas às sextas-feiras. Cantina Giacomel. Teleentrega pelo telefone 54 359 7777. Cantina Giacomel. A Cercena possui mais de 45 anos, evoluindo com as novas tendências, aprimorando-se com novas tecnologias, crescendo com seus clientes. Soluções eficazes em ferro fundido. Uma empresa certificada ISO 9000. Bela Piscina, seu lazer o ano todo. Piscinas, aquecimento solar, banheiras de hidro, assistência técnica, produtos e acessórios para piscinas. Na Rua Maranhão 82, fone 3522-6615, belapiscina.com.br.